Bom dia, pessoal. Prazer fantástico estar aqui com vocês hoje, falando de um dos temas que eu mais gosto nos meus 27 anos de trabalho dentro da Receita Federal. Né? Eu e a Elaine e alguns outros colegas, nós somos membros de um grupo, né? E esse grupo chama AEO Lovers. E isso, exato, isso explica bem o que a gente sente por esse programa, que é uma revolução no modelo de controle aduaneiro do Brasil e do mundo, como vocês vão ver na palestra da Elaine. Eu já falei bastante sobre o EA. Durante 2 anos eu fui responsável pelo programa em Brasília, e há 3 meses estou aqui gerindo o aeroporto de Campinas. E enquanto estive participando do programa EA junto com a Elaine, ela chegou antes de mim e eu saí antes dela, né? Então ela tem muito mais propriedade para falar do que eu, mas enquanto estive participando junto com esses colegas, frequentei alguns eventos. E nesses eventos eu gostava de abrir e dizer o seguinte: olha, o programa OEA é o futuro do comércio internacional. E 2 anos depois, eu estou aqui para dizer para vocês que o programa OEA é a realidade do comércio internacional. Hoje são mais de 400 funções habilitadas, mais de 320 importadores e exportadores participando do programa, quase 30% do total das importações já são processadas por operadores OEA, praticamente 20% das exportações. Então a gente está falando de uma coisa gigante. E especialmente falando de uma onda que veio para ficar. E cada vez mais deixará de ser um diferencial das empresas e passará a ser uma commodity. A empresa que deseja atuar no comércio internacional e que não se habilitar como operador econômico autorizado, ela vai ficar fora do jogo. Então é preciso a atenção de vocês, especialmente aqueles que estão no dia a dia do comércio internacional e aqueles que tenham conhecimento da legislação, aqueles que tenham conhecimento dos marcos jurídicos envolvidos e que têm a oportunidade de prestar consultoria para aquelas empresas que ainda não estão dentro. E tem a oportunidade de abrir os olhos dos empresários e dos intervenientes na cadeia do comércio internacional de que isso não é mais uma opção, isso passará a ser cada vez mais uma obrigação. Recentemente, em 3 meses que estou aqui em Viracopos, né, a gente já editou algumas portarias e alguns atos que diferenciam no tratamento os operadores econômicos autorizados dos demais operadores. Isso está previsto na norma, isso está previsto no Acordo de Facilitação Comercial. Então, a onda de que isso aconteça com cada vez mais frequência já começou. Começou aqui em Viracopos, vai se estender pelo estado de São Paulo. A gente vai ver alguns benefícios vinculados a trânsito aduaneiro, alguns benefícios vinculados à admissão temporária de mercadorias exclusivos para operadores econômicos autorizados. Então, são coisas que já estão escritas, que já estão em andamento, fora os benefícios tradicionais do programa, que a gente trabalha duro, né, Elaine, para conseguir a base normativa para aperfeiçoar. Então, essa é uma onda que já começou, é uma realidade, não é mais uma perspectiva, e eu espero que vocês aproveitem muito a palestra que a Elaine vai fazer para vocês agora, porque ela está falando em primeira mão sobre vários assuntos que esses, sim, são o futuro, não do comércio internacional, mas o futuro da atuação das empresas que querem se manter competitivas. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Um excelente evento para nós. Bom, muito bom dia, então, a todos. Muitas carinhas conhecidas aqui, que bom, né? Estamos entre muitos amigos. E eu, quem não me conhece ainda, quem nunca participou de um evento do Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, meu nome é Elaine, como já foi dito. Trabalho desde 2014 na Receita Federal e desde 2014 no programa OEA. Né? Eu era da iniciativa privada e entrei em 2014 na Receita e tive esse grato prazer de já entrar nessa nova era. Né? Só para iniciarmos aqui a palestra, eu gostaria de saber quem nunca ouviu nenhuma palestra, quem nunca assistiu nenhuma palestra, não sabe nem do que a gente vai falar hoje aqui sobre o operador econômico autorizado. Ótimo, todo mundo já sabe. Perfeito.
Mas, por precaução, eu trouxe 2 slides somente para nivelarmos o conhecimento, para termos uma forma de estarmos falando todos na mesma página, para logo, na sequência, a gente entrar no gerenciamento de risco propriamente dito. Bom, o programa OEA, ele não é um programa apenas brasileiro, é um programa internacional e ele segue todas as diretrizes da Organização Mundial das Aduanas. Ele já está presente em 83 países, né, já em operação, e ele é um dos braços da efetivação do Acordo de Facilitação do Comércio aqui no Brasil, justamente junto com o Portal Único do Comércio Exterior, que vocês vão também ter contato hoje à tarde, né? O programa OEA ele tem 2 modalidades de certificação, a certificação segurança e a conformidade. E eu trouxe a literalidade, já que estamos entre pessoas muito conhecidas do direito, né, das normas, eu trouxe a literalidade do artigo 12A, que é muito importante a gente ter em mente o que é o processo de certificação do OEA. Ele é um processo de certificação que consiste na avaliação do processo de gestão adotado pelo requerente para minimizar os riscos. Então, a definição do que é a certificação OEA, ela já traz o conceito de gerenciamento de risco. Então, o programa todo, ele é baseado no gerenciamento de risco, ele tem como premissa o incentivo à conformidade, tanto na parte da segurança quanto no cumprimento das normas aduaneiras e tributárias, por meio da concessão de benefícios desejosos a esses operadores, que, em suma, está resumido ali na maior agilidade, na facilitação do trâmite dessa carga. E ele tem também como premissa esse monitoramento contínuo, né? Não basta apenas ser emitida a certificação, mas o operador vai ter que manter durante toda a sua vida essa conformidade. A instrução normativa é a 1598 da Receita Federal. Bom, então esses benefícios que vão nortear todos esses operadores a permanecerem no programa são benefícios relacionados à agilidade, à previsibilidade, aos menores custos associados a menor estoque uso desses depositários, né? A carga fica muito mais rápida, e serviços como ter um ponto de contato na Receita Federal para dirimir dúvidas, análise de consultas de classificação de mercadorias em menor tempo, enfim, uma série de serviços que a própria Receita está disponibilizando exclusivamente aos operadores econômicos. Futuramente, com a entrada da DUIMP, vai ter o pagamento diferido, que vai ser exclusivo aos OEAs. Esse pagamento diferido está sendo trabalhado para que todo o tributo, todas as DIs, né, feitas num mês, o pagamento seja feito até o 20º dia do mês subsequente. Então, isso vai ser maravilhoso e exclusivo aos OEAs. Tá? Bom, entrando já... Opa! Entrando... Cadê a minha... Opa, aqui. Certo. Entrando agora no tema, né? Sumiu aqui do retorno do meio. Bom, apareceu. Entrando já no tema para qual eu fui convidada, né? Que é para falar do gerenciamento de risco, a primeira coisa que eu tenho a falar para os senhores é que o programa OEA é uma parceria. O OEA é parceria público-privada. É uma parceria entre os operadores certificados com a Receita para exercer as funções que a Receita tem às suas atribuições, tá? Para garantir a segurança física dessa carga e para garantir o cumprimento das normas tributárias e aduaneiras. Então, o que é importante, né? Esse fluxo, se vocês forem pegar os materiais do CITPET, ele é um fluxo basicamente idêntico, que é exatamente o que norteia tanto o programa americano, o CITPET, quanto o programa brasileiro de OEA. E o que é que a Receita espera desses operadores certificados no programa?
A Receita espera, primeiro ponto e pacífico, né? O suporte da alta administração dessa empresa. Se não houver a compra da ideia de, em vez de se pagar uma multa e se fazer uma gestão para aprimoramento constante dos processos, né? Porque é muito diferente. Caiu lá no canal, foi autuado por alguma infração, algum incidente, e a decisão da empresa pode ser: pago a multa, a qual eu estou devendo, ou eu pago a multa e revejo os meus processos para não reincidir nelas. Tá? O que a gente quer para o operador econômico autorizado? Que ele, obviamente, pague a multa, né? Mas que reveja os seus processos internos para saber o que é que ocorreu de errado e o que é que ele pode melhorar. E isso é uma mudança de cultura, que é da alta administração da empresa. Outra coisa que a gente quer, né, o operador econômico, ele precisa que essas empresas formalizem os seus processos. Tem esses processos formalizados, documentados, para que diminua o risco de sair aquela pessoa que saiba fazer a classificação fiscal e ela vir a incidir num problema de classificação fiscal porque perdeu uma pessoa, porque o processo não estava documentado. A gente quer receber pelo QA a evidência de que esse processo está implementado, né? Aqui, no coração, próximo ao coração do que a gente quer, é a gestão de risco, que é o que a gente vai falar nessa palestra inteira. E esse monitoramento constante para aprimoramento de todo o processo. Tá? Obviamente, isso também está linkado com a disseminação de boas práticas aos seus parceiros comerciais, que é justamente a gestão da cadeia logística. Tá? Que é outro ponto que nós vamos falar muito hoje ainda. Bom, entrando então no tema da palestra, gerenciamento de riscos OEA. A gente divide esse gerenciamento de riscos em duas partes. Por quê? Porque são 2 itens do QA que pedem esse tipo de análise. O item 2.5, que vai falar do risco aduaneiro, e o item 3.5.3, que está lá no capítulo da segurança, que vai falar sobre a gestão da cadeia logística. Quando a gente recebe esse questionário com as informações dos operadores, a equipe do OEA vai analisar esses 2 itens e também toda a história pregressa dessa empresa para formar a percepção de risco do operador. Tá? Então, vamos entrar em cada um desses itens. O item 2.5, ele vai versar sobre os riscos internos. Tá? São riscos relacionados ao cumprimento dos requisitos do programa. Né? Riscos que o próprio operador tem gerência sobre eles. Riscos que o próprio operador vai poder desenvolver processos internos de trabalho para dirimir esse risco. Tá? Então, vamos entrar nele. Onde é? Ops. Bom, onde é que a gente lê mais sobre esse item? Nós temos um material que está disponível. Opa, volta. Isso, obrigada. Nós temos um material que está disponível pela internet, que ele dá mais informações de como cumprir, né, o que está sendo pedido para esse item. Mas se nós entrarmos no item do QA, oi, por favor, não mexe não, por favor. Se nós entrarmos no item do QA, nós vamos ver que nesse item, ele traz como objetivo, né, o gerenciamento de riscos aduaneiros, o item 2.5, ele traz alguns verbos no objetivo. E nós vamos ver cada um desses verbos, porque vocês, mais do que qualquer um,
sabem que a norma não traz nada que seja acessório. Ela traz tudo o que é essencial. Então, qualquer palavra contida na norma, ela tem um significado. Então, quando a gente lê lá no anexo 2, qual é o objetivo do item 2.5, nós vemos que é identificar, analisar, avaliar, priorizar, tratar e monitorar eventos capazes de afetar os objetivos relacionados aos critérios do programa OEA. Tá? Então, o que o operador precisa ter? Processo de gerenciamento de risco baseado em todos esses verbos, ter um processo periodicamente atualizado, porque os riscos mudam, tá? Haver registros que evidenciam a execução desse processo. E um exemplo, tá? Não é obrigatório, mas é um exemplo, é o mapa de risco, que vai trazer um resumo que facilita a equipe até da Receita Federal a verificar todos os processos adotados pela empresa. Ele não é obrigatório, mas ele facilita a avaliação. E a partir da última alteração da norma, ele passou a ser obrigatório tanto para a segurança quanto para a conformidade. Ok, então nós vamos entrar agora em cada um dos verbos, tá? Para entender o que é identificar os riscos, o que é analisar os riscos, avaliar os riscos, priorizar e tratar os riscos e monitorar os tratamentos, tá? Quando a gente fala em identificar os riscos, nós estamos falando em determinar os eventos de risco. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um evento de risco. Qual o conceito? O conceito significa que eventos de risco são eventos incertos, porque se eles são certos, eles não são risco. Ele já faz parte da sua rotina. Né? Então, eles são eventos incertos, sobre os quais o requerente tem gerenciamento. Então, ele pode diminuir a incidência desse risco. Se o risco estiver no outro, ele não consegue gerir da mesma forma do que os riscos que são internos. Tá? E ele pode, né? E esses riscos e que impactam negativamente nos objetivos do processo de trabalho. Por exemplo, o meu processo de trabalho é classificar corretamente uma mercadoria. Qual o risco? Eu classificar erradamente essa mercadoria. Quais as causas? Eu não ter treinamento adequado a essa equipe. Então, isso tem que estar muito claro, né? As causas são os fatores que propiciam a ocorrência do risco. E os efeitos são as derivações negativas caso o evento ocorra. Por exemplo, ser multado porque classificou incorretamente essa mercadoria. Tá? Então, quando a gente fala em identificar os riscos, significa a gente levantar quais são as causas desse risco. As causas acontecem antes do evento do risco, ou é porque eu deixo o meu sistema aberto e qualquer um classifica, troca o código da mercadoria, ou porque eu não dou treinamento para a pessoa que classifica. Isso são causas. O evento de risco é classificar errado, e os efeitos é poder ser multado e ter que pagar uma multa retroativa aí a 5 anos. Tá? No mapa de risco, que é uma evidência, ele traz ali a tabelinha falando do evento, as causas e os efeitos. Então, é bastante simples. Quando a gente fala em analisar os riscos, aí a gente trabalha no conceito, né, nas premissas da ISO 31000, ela fala justamente que a gente vai ter que enumerar esses controles existentes, a gente vai ter que determinar o risco residual e determinar o risco inerente. Tá? No mapa, ele traz exatamente, falando aqui do risco inerente, o risco, o tratamento, né, os controles existentes e o risco residual.
o que a gente indica, né, naquele material que eu mostrei que está lá na internet? O primeiro passo seria enumerar os controles existentes. Então, o que a empresa faz para que a sua classificação da mercadoria, que é o exemplo que a gente está usando aqui, ela seja feita de uma maneira correta. Então, a gente considera tratamento todo o procedimento adotado para evitar a ocorrência das causas. Tá? Eu treino o meu funcionário, eu bloqueio o meu sistema para não trocar o código NCM, tá? Ou ações para minimizar os impactos. Eu revejo quando eu tenho uma multa, revejo os meus processos para não ser reincidido novamente e assim por diante. E o monitoramento, o que a gente chama de monitoramento, que está nessa planilha também, é o acompanhamento regular. Então, ele tem que ter uma periodicidade, porque senão ele é esporádico e não adianta de nada, né? Do tratamento que eu estou fazendo. Eu treino, é um tratamento. Agora, fazer uma prova para saber se ele absorveu os conhecimentos daquele treinamento é um monitoramento. Né? São coisas muito distintas e que precisa ser feito periodicamente. Ok. A gente designa aqui os tratamentos e aí a gente volta para o risco residual. Ok, se eu não fizesse esses tratamentos, né, como é que como que isso está diminuindo ali as minhas causas e probabilidade de ocorrer esse risco? E aí a gente utiliza essa tabela para montar a matriz de risco daquele item. Tá? Parece bastante complexo, mas não é não, porque o risco vai colocar se a causa é frequente ou não, versus a consequência se ela é gravosa ou não. Se aquilo for muito gravoso, vai correr aqui para o canto vermelho. Se ele não tiver muita consequência e for bastante raro, vai para o canto verde da tabela. É uma simulação que você vai mensurar esse risco. E aí você vai ter o risco residual, que é o risco atual, o risco seu atual como operador. Tá? Como eu chego no risco inerente? É uma simulação. Se eu não tivesse esses controles, qual seria o risco inerente daquela atividade? Tá? É só para dizer que, implementando os tratamentos, eu reduzo o meu risco inicial. Para o meu risco atual, ele está atenuado. Tá? Na parte da avaliação do risco, a gente vai fazer um exercício de determinar a eficácia e a eficiência dos controles existentes. Daquele controle, tratamento e monitoramento que eu estou fazendo. Tá? A avaliação de risco, ela vai demonstrar a eficácia e eficiência dos controles adotados para evitar a ocorrência das causas ou minimizar os impactos. Tá? Ela é uma relação percentual entre o nível de risco inerente e o residual. Ou seja, se ele caiu, né, ele está sendo efetivo. Se o risco atual ele é menor do que o sem nada, significa que os tratamentos que eu estou propondo estão reduzindo o meu risco. Né? Quanto maior essa relação, maior a eficácia deste processo. Tá? Então, você vai medir e vai colocar aqui nesse ponto de controle, que vai exatamente fazer essa mensuração da avaliação do risco. No passo 4, nós vamos fazer a priorização e tratamento dos riscos. Ok. Como que tem que ser feito isso? Né? É um ciclo PDCA, que você vai estar constantemente verificando os seus processos e propondo novos controles, para que ele constantemente, porque os riscos vão mudando, né? Você treina para classificação, aí você piora a descrição e assim vai, né? É constante o seu aprimoramento. É recomendável o envolvimento dos especialistas que trabalham na área,
né? Então, não é só aquela equipe de qualidade que vai fazer essa avaliação e proposição. É quem trabalha na área aduaneira e que trabalha com aquela classificação ou com qualquer outro tema, tá? E ele deve considerar a efetividade, porque você vai colocar aqui no mapa de risco quais são os controles propostos para eu melhorar a situação atual do meu risco. Então, eu vou falar para a aduana, para a Receita Federal, olha, eu enxergo que eu não estou 100%, meu risco atual não está 100% sendo controlado. Mas eu enxergo que eu tenho tratamentos adicionais que eu poderia fazer para reduzir o meu risco no médio e no longo prazo. Receita Federal pode me certificar, porque eu me comprometo a buscar esses novos objetivos. Então, a gente tem que ver que isso aqui tem que ser factível, porque você vai estar assumindo que você vai melhorar a sua situação. E isso vai compor depois o seu plano de risco. Então, não prometa o que você não vai cumprir, tá? E, logicamente, vai ter que utilizar ali o dinheiro, priorizar no dinheiro disponível para fazer todas essas alterações. Bom, e, por fim, nós vamos falar do monitoramento e tratamento. O que é importante? Se a gente pegar todas as normas, né, todas as orientações que o OEA dá, ele traz que esse monitoramento é um processo de auditoria interna, tá? Muito mais importante do que uma consultoria para preencher o seu questionário de autoavaliação, para colocar no site, é você ter esse trabalho dessa consultoria para aprimorar os seus monitoramentos ao longo do tempo, tá? E fazer mensurações, no mínimo, anualmente, para saber se tudo que você se comprometeu no questionário de autoavaliação está sendo mantido, tá? E aí, a gente traz... Você vê que eu estou bastante romântica, né? Já é o segundo coração que eu trago aqui na apresentação, né? Mas é a alma do negócio, né? É o coração do negócio, é esse suporte da autoadministração. E que ele vai nortear todo esse ciclo PDCA, acompanhar e registrar todas as vezes. Tem que ter um processo que linke. Se a empresa caiu em canal e ela foi multada, de alguma forma, isso tem que voltar como um feedback para essa equipe que está fazendo o monitoramento da gestão de risco, para que ela reveja os processos internos para ver o que é que deu errado. Tá? Ela tem que, então, acompanhar e registrar, porque isso tem que virar conhecimento. A gente não pode errar infinitamente a mesma coisa, né? A gente tem que coletar dados, né? E essa é a parte mais crítica, porque se troca equipe, se não tem processo de anotar todos esses problemas que estão ocorrendo, eles nunca vão ser solucionados. A gente vai ter que avaliar o risco, analisar o histórico, criar perfis de riscos diferentes, porque os riscos mudam, e depois prescrever essas ações. Então, esses são os monitoramentos constantes. Bom, ok, essa parte teórica é pesada, né? Nem todo mundo entende tudo sobre ISO 31000. Eu tentei falar de uma forma mais simples possível, mas no frigir dos ovos, na prática do dia a dia. Como que isso acontece? Vamos supor que ocorreu um incidente, tá? Qualquer um. Droga na carga, classificação errada da mercadoria, descrição, enfim, qualquer coisa errada. Incidente. Eu, como empresa, se a ocorrência foi de erro ou fraude, ela foi proposital, ou foi dolosa ou não, foi erro. Independe. Você vai ter que tratar esse risco. Se teve culpa do próprio operador ou se foi, coitado, o despachante, né, que sempre leva a culpa, ou o agente de carga. Ah, a culpa não foi minha, foi o transportador que fez isso. Não importa.
Então, gravem. Se não prestou atenção e não gostou de nada do que eu falei até agora, grave esse slide aqui. Se houve concordância ou não com a imposição da multa. Ah, eu estou impugnando, porque eu não aceito. O fiscal, meu Deus, né, o cara é chato. Ok, não importa. Independente de todas essas causas, se ocorreu um incidente, o incidente deve ser tratado como um evento de risco. Tá? E ele sendo tratado como um evento de risco, eu devo adotar medidas preventivas para evitar a reincidência. Isso é gerenciamento de risco baseado em toda a ISO 31000, em todo o item 2.5. Vamos para um exemplo, tá? Esse exemplo, ele é real fictício. Então, se alguém se enxergar nele, é mera coincidência, né? Mas pode ser que o desfecho não seja esse, pela receita, mas ele é bastante ilustrativo. Nesse exemplo 1, a gente teve a autuação dessa empresa por fatura falsa, falsificação documental. Por quê? O preço constante na fatura estava errado, estava muito menor. Tá? Então, ele foi autuado por falsificação documental, por constar um valor divergente na fatura comercial. Está lá, isso está no histórico dessa empresa. Quais são as alegações do operador? Eu não reconheço como fraude, porque eu não tive dolo, foi um erro. Um erro lá do meu exportador estrangeiro ainda. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu reconheço que foi um erro do parceiro comercial e eu estou impugnando essa autuação. O que eu fiz internamente? Nada. Não mudei nada do meu processo, tá? Qual o entendimento que a equipe OEA tem disso aqui? Que o operador, ele não reconheceu que isso é um evento de risco para ele. Que ele não adotou nenhum procedimento para minimizar os riscos. Que ele não possui gestão de risco, porque ele não se precave, né? Ele não se adianta ao que pode acontecer de errado. Ele não tem salvaguardas. E isso fere a determinação do artigo 12A, que é: a certificação consiste em ter processo de gerenciamento de riscos. Ou seja, com base nisso, a equipe pode indeferir esse pedido. Então, olhem todo o histórico e vejam se vocês têm processos para minimizar as reincidências, né? E o 12A está aqui embaixo só para lembrar. Então, quais são as causas? Não ter um procedimento de verificação dos dados da fatura previamente. Qual o efeito? Uma emissão de uma fatura com informações erradas. Né? Qual o risco? O evento. Qual o efeito? Uma autuação pela Receita. O que a gente gostaria de receber nesse caso? Né? Que houve reconheceu os riscos, houve a implementação de um tratamento, por exemplo, um procedimento de verificação dos dados prévios antes do registro, tá? E um monitoramento, uma auditoria desse processo do trabalho com o intuito de medir essa eficácia. Tá? Então, é algo que vai fechando o raciocínio para diminuir o risco. Ele zera o risco? Não, mas ele diminui porque você está criando salvaguardas. Outro exemplo, né, mera coincidência. A apreensão de grande quantidade de cocaína numa carga pela aduana estrangeira, lá dentro da minha carga, ok? O que eu tenho que fazer? Aconteceu isso com a minha carga. E aí? Ai, foi caso fortuito. Não, né? Eu tenho que ver quais são as causas. São causas internas?
São causas que eu posso verificar o cumprimento do critério de segurança? A culpa foi minha, dos meus processos? Ou foram causas externas, relativas aos meus parceiros comerciais? Né? Qual o tratamento? Adoção de procedimentos internos, para garantir que internamente isso não passou despercebido pela empresa. E adoção de gestão da cadeia logística, que é o próximo item, que é o 3.5.3. Tá? Para isso, reconhecer esse risco. Ok? Então, assim, com base nesses exemplos, eu venho aqui e falo assim, é problema na classificação, é problema na descrição. Tanto faz, os passos são os mesmos. Eu buscar as causas, reconhecer o evento de riscos e propor um tratamento e um monitoramento para eles. Então, de uma forma simples, né, sem entrar naquele mérito do mapa de riscos, mas assim, se for apresentado isso para a Receita, já está fantástico. Tá? Bom, vamos entrar no item 2 do nosso treinamento, né, que é para falar do gerenciamento de riscos relacionado à gestão da cadeia logística. Esse item, gente, é muito confuso na cabeça dos operadores. E, para não falar que ele inexiste, ele existe num percentual muito baixo, inclusive das empresas que estão sendo certificadas. E eles estão entrando ali no plano de ação para que elas venham a entregar algo melhor. Tá? E o que é? É você verificar o risco dos seus parceiros comerciais. Não é você, operador, que está sendo certificado. Não é você que está usufruindo dos benefícios lá de previsibilidade, redução de custos. Ok, você tem uma parte, né, dessa, de garantir que essa redução vai ocorrer também pelos seus parceiros. Tá? Então, é o risco da porta para fora e de lá, de fora para dentro, nas importações da mercadoria sendo adquirida ou sendo exportada por um OEA. Vamos lá. Opa. Essa cadeia aqui, né, ela está nos materiais do CITPET, e a gente também está traduzindo, porque nada se cria, tudo meio que se copia, porque é um ótimo material, para mostrar que a cadeia logística ela vai desde o exportador da fábrica, passando por todos os intervenientes, despachante, agente de cargas, recintos, modais, aéreo, terrestres, enfim, até chegar no destino final. Isso é a cadeia logística, ponta a ponta. Tá? E qual o objetivo que está lá no QAA? Né? O objetivo do 3.5.3 significa evitar parcerias que comprometam a segurança da cadeia logística internacional. Ok. O requisito A, o que ele traz? O requerente dispõe de processo de gestão da cadeia logística internacional em que atua? Ou seja, ele tem algum procedimento para analisar? O segundo requisito, o referido processo possibilita identificar todos os operadores que trabalham ao longo dessa cadeia? O processo permite avaliar os operadores de acordo com o seu grau de risco? Pois é. Vamos lá. Então, a gente também fez passos, porque você sabe que eu sou bem metódica, né? Então, eu adoro fazer passos. E são 5 passos também a serem seguidos, né? Mas antes de iniciar os passos, esse conceito já é bastante trabalhado no CITPET. Tem um material muito bom que chama 5 Steps Risk Assessment. Nós estamos
traduzindo e colocando na nossa realidade, nós vamos ter um material nosso que nós vamos divulgar para todo mundo também, tá? Claro que não é um material, ele é exemplificativo, ele não é obrigatório, mandatório, mas ele tem que trazer à luz esse debate para a gente conseguir melhorar essa gestão da cadeia logística. Ele é algo novo, a gente sabe que os operadores não fazem essa gestão da cadeia logística, né? Mas o que tem que estar na cabeça de todos vocês, inclusive nossa Receita Federal? Que o OEA é parceria. Então, o conceito que tem que ser tratado é de nossa cadeia logística. Porque os riscos que incidem são os riscos para vocês e para nós. E para seus prestadores de serviços contratados e para nós. É um conceito de responsabilidade mútua, de enxergar quais são todos os elos que percorrem essa mercadoria desde a saída. Que adianta, gente, ter câmera olhando dentro do container, dentro da planta, né? Ter toda a inspeção de 7 pontos dentro da fábrica, e aí saiu a mercadoria, a gente não sabe nem onde ela está. Toda a precaução, todo o investimento feito na empresa, ele se perde com esses parceiros que a gente não conhece. Então, é parte fundamental para garantir a continuidade dessa segurança da carga, né? Então, a disseminação desse conceito, ele vai aumentar e muito essa percepção de segurança da carga, tá? Então, a gente fez os 5 passos, né? Primeiro, é tudo baseado exatamente no conceito já existente lá no CITPET e da onde veio esse item 3.5.3. Primeiro, a gente vai ter que fazer um mapeamento desse fluxo da carga. Tá? Segundo, a gente vai ter que atribuir o grau de risco à rota utilizada, porque depende para onde está indo. Se você está levando a tua carga para Antuérpia, ela é um risco enorme dela ser contaminada por cocaína, porque existe uma rota Santos-Antuérpia, que é só você googlar que você vai ver que toda hora tá cada enxadada uma minhoca, entendeu? Então, tem que saber que o traficante, ele lê a internet e ele sabe do programa OEA talvez melhor que vocês. Ele sabe que vocês têm 99%, 98% de canal verde. Então, onde é que ele vai pôr a cocaína? Na carga que ele sabe que vai ser fiscalizada ou é de vocês? Empresas tidas como baixo risco e que não vão ter a carga verificada. Então, preste atenção, vocês são telhado de vidro. O OEA é telhado de vidro, tá? Aí, depois de verificar o grau de risco dessa rota, você vai ter que verificar a vulnerabilidade desse parceiro. Ele é OEA ou não? Por que não? Aí você vai ter que fazer um plano de ação para esse parceiro e depois demonstrar isso escrito para a Receita Federal. É isso que pede o 3.5. Vamos entrar em cada um desses itens. Vamos lá. No mapeamento do fluxo da carga, a gente vai ter que identificar esses parceiros diretos e indiretos. Ok, eu contrato a transportadora X, mas ela subcontrata alguém. Eu tenho que saber quem. E tem que estar lá no meu contratinho com essa transportadora, porque isso altera muito o risco do transportador. Bom, trouxe alguns conceitos aqui importantes. Parceiros comerciais diretos são todos aqueles que, após a saída da carga do estabelecimento, estão envolvidos no fluxo da carga ou da informação.
agente de carga tem só a informação da carga. Mas ele sabe o número do container, ele sabe a rota, ele sabe tudo. E é essa informação que ela é valiosa. Porque quem põe droga para achar a droga, né? Não põe a droga em qualquer container, né? Eu ponho aqui e eu sei exatamente para onde ela vai e onde é que ela vai estar lá no exterior. Porque eu quero pegar essa droga de volta. Parceiros comerciais indiretos são os contratados pelos parceiros comerciais diretos e que vão ter atuação sobre o fluxo físico da carga ou informação dessa carga. A rota é o caminho percorrido pela carga, tanto na importação quanto na exportação, que inclui os países de origem, países de trânsito e destino final. É uma carga que sai do Brasil, mas passou pela Bolívia e saiu, sei lá, por onde. Ok. Onde ele ficou lá na Bolívia, né? Muito nos interessa, porque é um país de alto risco, certo? E o modal é o meio de transporte utilizado. Ele também influencia, porque, por exemplo, no modal aéreo, geralmente as cargas são fragmentadas. É muito mais difícil do que uma carga consolidada no navio, que você pôs um lacre e fechou ela num container. A probabilidade de lá estar cheio de outras, de uma contaminação com drogas ou com armas é muito grande, tá? Vamos lá. Então, a gente fez essa tabela, eu não sei se ela ficou muito nítida, mas, de qualquer forma, vocês vão ter acesso a esse material. Mas, assim, como que é o passo 1, né? Eu tenho que sair desde o exportador, que sou eu pus até o nome ali, eu sou a Empresa Brasileira S.A., e eu sou certificada OEA Segurança e Conformidade pela Receita Federal. Ok. Quem é o meu transportador terrestre que sai a carga da minha empresa e leva para o terminal portuário? É a Transportadora Rio de Janeiro Limitada. Ela não é certificada. Por que não? Alguém já se perguntou? Você já perguntou para o seu parceiro comercial por que ele não é OEA? E se ele não é OEA, o que ele deve fazer, mesmo não sendo OEA, para garantir o baixo risco da minha carga? Porque sou eu que estou contratando. Então, eu tenho que saber, claro que eu não vou pedir para ele preencher um questionário de autoavaliação, mas alguns pontos eu tenho que me certificar se ele está cumprindo, certo? Para dar a garantia de que minha carga está em segurança quando de posse dele. O meu agente de carga, que eu pus aqui, Paulista Agenciamento de Cargas Limitada. Ela já está requerendo e está lá na fila de análise, morosidade da Receita. Então, tudo bem, ela tem um risco menor, porque ela já entrou até com um requerimento. Legal. O depositário. Depositário, eu vi lá no site da Receita, ele é certificado. Joia. O transportador marítimo. Minha carga está indo lá para os Estados Unidos. Esse transportador, ele é certificado no CITPET. É uma certificação análoga ao OEA. Então, ele tem um risco menor do que um outro que não seja. O agente de cargas também, certificado no CITPET, o importador também. Legal. Esse é o mapeamento, ponto 1, passo 1 da gestão da cadeia logística, é a gente reconhecer esses atores, ok? No passo 2, é a gente atribuir um grau de risco à rota. E atribuir um grau de risco à rota significa conhecer as ameaças contidas nessa rota. A rota que vem do Paraguai para o Brasil tem risco? Tem. Tem risco do quê? Maconha, drogas? Tem. Tem risco de armas? Tem. Tá? E isso não precisa ser um expert em risco, é só você ir lá no Google, que você vai ver, né? Tem contrabando de armas? Tem contrabando humano? Imagina, você é uma empresa OEA e dentro do teu container está indo pessoas para a Europa. Pensa bem, como é que você se livra disso, né?
outras contrafações, trocas de conteúdo, enfim, mas que vão contaminar essa carga lícita do OEA, que é telhado de vidro. E aí você vai classificar essa rota em risco baixo, eu não tenho informação recente de incidentes, risco médio, sem incidentes recentes, mas eu tenho alguma informação, o agente de carga meio que disse que já ocorreu com aquele transportador, né, naquela rota, enfim. E o risco alto, teve um incidente recente, eu sei que ali, tipo, São Paulo, Santos, Antuérpia, eu sei que ali é um risco forte. E aí você vai, por exemplo, essa transportadora, né, ela é localizada no Rio de Janeiro, na região do Brasil, tem ali um fator de risco tráfico de drogas, ela é nível 2. Por quê? Porque já teve apreensão de drogas nas cargas dessa transportadora, e quem me falou isso foi o agente de cargas. Ok. Suspeita? Pode ser suspeita, pode ser, mas independente se há certeza ou não, pode haver um incidente e eu tenho que criar uma salvaguarda para diminuir o risco, tá? E aí eu trago alguns exemplos. Eu já estou no final, porque já estão me acelerando, né? Que só falta 5 minutinhos. Por exemplo, Paraguai e Brasil no modal terrestre. Risco alto. Por quê? Pode vir de tudo lá. Armas, drogas, enfim. Brasil e Europa no modal aquaviário. Risco alto. É exemplo, tá, gente? Cada um vai buscar informações sobre sua rota, enfim. Brasil, África no modal aquaviário, risco alto também de drogas. Brasil, Argentina no modal terrestre, risco baixo. Estados Unidos, Brasil no modal aéreo, risco baixo. Tá? Então, ter essas dimensões é muito importante. É um exercício de simulação. Tá? Passo 3, é fazer a vulnerabilidade desse parceiro. É basicamente olhar, ele é OEA? Ele está requerendo a certificação OEA? Menor risco. Ele não é OEA? Alto risco. O que é que eu vou ter que fazer para diminuir o risco dele por ele não ser OEA? Então, eu vou ter que pegar na mão dele e criar alguns processos para melhorar ali a gestão de risco dele, né? Vamos ver se eu pulei alguma coisa. Creio que não. No ponto 4, que é o plano de ação. Ok, eu fiz toda essa simulação, vi quais são os meus parceiros, misturei ali naquela matriz com as rotas dos meus parceiros, e eu vou criar um plano de ação, né? Que vai ter que ser escrito, porque você vai ter que apresentar isso, que é pedido no 3.5.3, né? De como eu vou tratar essas vulnerabilidades. É por meio de um contrato, é por meio de um treinamento desse operador, é por meio de pedir que ele entre no programa OEA, é aumentar o acompanhamento dessas rotas, quando as rotas são de alto risco, ter acompanhamento GPS, se a carga parou ou não, quando não parou, quando parou por mais tempo do que o previsto, é avisar a Receita, enfim, são salvaguardas que você vai ter que adotar. E, por fim, né, esse procedimento por escrito deve ser um documento desse processo com as avaliações de riscos que foram conduzidas para incluir a revisão do processo periodicamente. O processo em si deve ser revisado e atualizado ao menos anualmente, né? E deve ser mais frequente quanto mais elos não forem certificados como EA. Tá? Agora, o que é importante? Nós estamos falando desde o começo, é parceria. Parceria entre vocês, empresas certificadas, e a Receita Federal. E parceria significa, eu vi algo errado, eu suspeito de algo que não está correto, eu tenho que avisar o meu ponto de contato na Receita.
Então, viu algo suspeito, relate. A dúvida é ótima, porque às vezes a gente vai lá, verifica a carga e você fica imune, porque você está sendo um parceiro proativo, certo? Do programa. E só lembrando que quando o responsável legal de vocês, que geralmente é o diretor-presidente da empresa, entra no nosso site para colocar o requerimento da certificação, ele clica nesse item aqui, que está lá no termo de compromisso. Comunicar à Receita Federal qualquer alteração da rotina de trabalho que possa impactar os critérios adotados na concessão da certificação, qualquer ameaça de segurança à cadeia logística e todos os incidentes ocorridos. A notícia ruim, a vermelha, e conta. Melhor do que amarelar, não contar e ferir a parceria, porque a parceria é feita de verdades. A gente estava lá num curso do CityPet, há 2 semanas atrás, e ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou assim que ele tinha uma certificação para fazer no dia seguinte, né, 2 dias depois. E eles fazem o vetting, que é dar aquela gugada, né, procurar na internet se ocorreu alguma coisa recente desde que pediu o requerimento e foi analisado, até ser feita a validação física. E ele entrou na internet e viu que o ponto de contato dele na empresa, que eram 2 irmãos, um dos irmãos havia sido assassinado dentro da empresa. Entraram na empresa e assassinaram o cara. E ele estava com a certificação, a validação marcada para o dia seguinte. Aí ele falou assim, bom, vou ligar, né? Porque pode ser que está todo mundo no enterro, né? Vamos ver se tem alguém lá. Aí ligou, porque o cara não tinha comunicado nada ao CityPet. Aí ele ligou para ele, atendeu, lógico, o irmão que sobrou, né? Aí o irmão que sobrou falou assim, não, tá de pé, pode vir amanhã, né? Acho que enterraram rapidão o cara, né? Vamos lá, pode vir amanhã. Vai ter validação. Chegou lá, tudo limpo. Tinha sido morto lá dentro. Tudo limpinho, tudo tranquilo. A pessoa não falou nada para o responsável do CityPet. Ocorreu como se nada tivesse feito. E no final da validação, o CityPet também não falou nada. Mas chegou no final da validação, ele não recertificou. Por quê? Porque feriu a confiança. Se algo grave desse tanto não foi contado, imagina os pormenores, né? Então, é algo que pese nisso. Viu algo suspeito? Fale, mesmo que não seja nada, tá? Agora, só entrando no último, eu vou dar uma atrasadinha, porque é muito importante, tá? A manutenção das informações. Gente, nós temos, todos vocês, se pediram o requerimento lá atrás, via DDA, que era ainda no CAC, né? Ou se pediram já via o sistema, vocês necessitam prestar atenção agora, tá? Após a certificação, como eu devo mantê-la? Existem algumas regras importantes que vocês têm que ficar atentos. Primeiro, toda alteração nos processos internos, colocou novos processos, né? Porque é um ciclo PDCA, vocês vão vendo outros riscos, vão aprimorando os processos, enfim. Isso tem que ser constantemente mantido atual no próprio site, lá no QA de vocês, tá? Tem que colocar. Se não conseguir colocar just in time, ao menos até 31 de dezembro tem que estar colocado, entendeu? Porque anualmente a gente vai começar a verificar até acessos, tal, para ver se a parceria foi esquecida ou não. A gente tem que manter esse gerenciamento de riscos lá no 2.5 permanente, né? Verificando os riscos internos, o que pode ser melhorado. As empresas precisam fazer essa gestão da cadeia logística, né? Que é esse 3.5.3. Manter o QA sempre atualizado
importante, gente. A gente quer se comunicar com vocês, mas a pessoa foi demitida, a pessoa trocou de emprego e não foi trocado o ponto de contato. A gente só tem o nosso mailing pelo sistema. Se vocês não trocarem, vocês vão perder e vão incidir, e eu vou mostrar para vocês no artigo 21, tá? E comunicar suspeitas. Então, esse é um resumo das lições de casa do pós-certificação. Importante, então, né? Se a gente for ver lá nas condições de permanência, que estão lá no artigo 20 e 21, elas dizem que, para fins de permanência no programa, caberá ao OEA a manutenção dos requisitos, ou seja, fazer todo aquele gerenciamento de risco e gestão da cadeia logística, necessários para a obtenção. O OEA será submetido a um acompanhamento pela equipe OEA e deverá manter atualizados os riscos cadastrais. Então, está aqui no artigo 20, e isso inclui o ponto de contato. 21. A constatação de não atendimento das condições de permanência no programa poderá acarretar a exclusão. Então, não é só porque foi pego droga na carga, também não manter as informações atualizadas nesse questionário de autoavaliação também pode ensejar a exclusão do programa. Atenção com isso, tá? E como que a gente fez para ajudá-los? A gente montou uma sessão chamada Espaço do Operador, que tem como fazer o primeiro acesso, como elaborar o QA, como manter o QA, como atualizar o ponto de contato, como fazer a utilização do manual da marca, e também a gente vai começar a trazer uma série de documentos, exemplos de como fazer essa gestão interna nessa biblioteca do OEA. Tudo acessado pela internet, tá? E, por fim, esses são recados paroquiais, né? Empresas que foram certificadas, né? A gente vai colocar um prazo para incidir aquele artigo 21 lá. Então, prazos para atualização do QAA no sistema OEA. Empresas certificadas no Diário Oficial até 31/12/2018 terá que atualizar o seu questionário até 31/12/2019. De 1/1/2019, ou seja, deste ano, até 30/6, vai ter até 30/6/2020. E a partir de 1/7/2019 até 31/12/2020. Se você foi certificado e tinha um plano de ação a ser cumprido, ele deve ser informado e evidenciado no campo correspondente a esse item lá no QAA, que o QAA está aberto, tá? E a atualização do sistema, né, depois desse prazo aqui, anualmente vai ter que ser feita uma atualização. E a gente vai entrar agora num ciclo já de revalidações, porque a IN traz que é de 3 a 5 anos, né? Então, quem foi certificado em 2014 já vai ser revalidado agora em 2019. Aliás, as 5 empresas que participaram do piloto já estão até com as revalidações marcadas, né? Quem foi certificado de 2015 e 2016 vai ocorrer agora em 2020. 2017 em 21, 2022, 2018 em 22, tá? Então, já está tudo programado, a gente vai dar publicidade a isso, vai mandar uma linha direta, enfim. Mas precisa estar o ponto de contato atualizado para a gente mandar as comunicações, ok? Bom, então, eu agradeço, desculpa o tempo, passou um pouquinho, né? Uns 5 minutos, mais. 5 minutos, certo? 5 minutos. Mas, olha, falei tudo que eu queria. Obrigado, Elaine. Eu sou suspeito para falar de você, né? Alguns chamam de palestra, eu chamo de aula sobre OEA, né?
Eu queria aproveitar os corações que você colocou na palestra e usar um exemplo seu também, que nós estamos naquela fase da manutenção, ou seja, o namoro já foi garantido, né? Agora, como que a gente vai fazer para manter esta chama viva, né? É isso que nós precisamos ter em conta. Vai esquecer o dia do aniversário da esposa? Não vai. Dia do casamento? Jamais. Então, é isso que a Receita Federal espera da gente. Ela tem uma visão que ela está tentando introduzir nas empresas, né, que a gente chama de mudança de mindset. Ela não está querendo caçar as bruxas, ela não está querendo... O papel dela não é autuar ninguém, não é ser a malvada, tá? Ela está lá para garantir que os procedimentos todos estão sendo seguidos, tá? Então, o que a Elaine falou bem, se você identificou que tem uma falha, você deve reportar esta falha para ela, não só para a Elaine, né, para toda a equipe, né, e ver como que você vai fazer para corrigir esse defeito, tá? Errar é humano. O que a gente não pode fazer é estar persistindo toda hora no mesmo erro, que aí sim nós vamos perder a certificação, né? Até teve um caso bem interessante, que eu acho que é interessante compartilhar, claro que sem nomes, mas foi muito interessante um agente de cargas, que ele viu, olha que interessante, ele viu que era uma exportação de um exportador que nunca tinha contratado com ele, era uma exportação para um país de uma rota de risco alta e que pagou os serviços dele em dinheiro. Aquilo fez plim, né? Lógico. Ligou para a Receita, ligou para o ponto de contato, a gente acionou Porto de Santos, abriu cocaína. Então, muito legal, assim, tipo, isso é parceria. O que aconteceu com a gente de carga? Foi ovacionado. Vai falar assim, olha, ele contratou alguém, né? Não, é o serviço dele, ele tem que fazer isso, ele não pode negar serviço. Mas ele tem que estar atento aos detalhes. E está todo mundo conversando. Então, assim, esses pequenos detalhes é algo que fazem toda a diferença. Agora, por questão de protocolo, né, ou cumprir o prazo, nós tivemos algumas perguntas que foram enviadas pelo aplicativo, e eu vou fazer uma só para a Elaine, e as demais nós vamos encaminhar para você responder posteriormente, tá? Como levar os terminais portuários a se engajarem nesta evolução e ofertarem melhores preços de serviço para o OEA? Existe alguma norma que regulamenta isso daí? Como que a gente pode fazer? Então, esse questionamento sempre é feito para a gente lá no OEA, e é bastante complexa a solução, né? Porque trata-se de um contrato entre terceiros, né? Alguns até da Receita defendem que poderia haver uma interferência da Receita porque há um alfandegamento, mas, assim, o que a gente tem de experiência e discussões internas é que, assim, a gerência que a Receita tem sobre esse tema é muito, muito pequena. O que vale mais é a relação dos particulares de se unirem, tá? Vocês vão já estão, né, pelas falas até do Fabiano, e que condiz com as nossas estatísticas, já estão com mais de 30% da importação e quase 20% da exportação. Eu acho o que não deve agora é vocês irem lá pedir segmentadamente, mas se unirem, e a gente até disponibiliza o fórum consultivo, até o contato, né, para que vocês se unam como OEAs para pleitearem algo desse terceiro. Porque, assim, isso acontece no despacho sobre águas, a gente acabou de fazer uma pesquisa, né? Só não se utiliza mais esse benefício, que é maravilhoso, porque os preços são muito altos, né? Então, eu acho que já chegou a hora, vocês já são representativos de vocês, como iniciativa privada, se unirem para fazer uma negociação em grupo, né? Agilizem isso via as associações, que eu acho que vale muito a pena, né? Utilizem esse meio, tá? Bom, queria agradecer a sua participação.
sua, da toda a equipe OEA, que presta um belo trabalho não para a OAB em si, mas para toda a sociedade, né, todas as empresas, que a gente sabe que acaba afetando todo mundo no dia a dia. Tá? E queria chamar a mesa para dar sequência aos trabalhos, o Alan. Bom, Elaine, parabéns. Obrigado mais uma vez. Eu sempre me agrada essa postura da Receita Federal em trazer essas informações de primeira mão e compartilhar o conteúdo do que vocês desenvolvem. Então, isso é muito relevante e eu agradeço mais uma vez, viu, pela sua participação. Bem, pessoal, quero convidar o Daniel, Raquel,